André, tenho fibromialgia. Tenho direito a receber benefício? Essa é uma pergunta que, depois que a lei reconheceu a fibromialgia como deficiência, sempre chega aqui no escritório alguém perguntando: tenho fibromialgia, posso receber benefício? Hoje, então, quero trazer para vocês mais uma dica previdenciária, pessoal. Vamos lá? Pois bem, não necessariamente, tá, pessoal? Não necessariamente. Não é porque você possui um diagnóstico de fibromialgia que você automaticamente tem direito de receber um benefício do INSS, tá? Sim, a partir de janeiro de 2026, houve o reconhecimento de que a fibromialgia pode, ser a doença, fibromialgia, as limitações geradas pela fibromialgia podem ser recepcionadas como deficiência física, tá, pessoal? Mas não necessariamente porque você tem o diagnóstico da fibromialgia que isso automaticamente vai ser reconhecido pelo INSS. É preciso fazer uma avaliação biopsicossocial, tá? E nessa avaliação vai ficar, então, estipulado o nível, de limitação funcional ou de limitação que a pessoa possui para realizar tarefas do cotidiano. Não precisa ser necessariamente de atividades laborativas, mas simplesmente no sentido da pessoa participar plena e efetivamente na sociedade em igualdade de condições com os demais. Tá? Isso se aplica também à cegueira monocular, que também, via lei, regulamentação por lei, foi declarada como deficiência. Tá? Muita gente pergunta: André, eu tenho cegueira monocular, eu perdi a visão de um olho, eu posso receber auxílio-doença? Eu posso me aposentar por invalidez? Pessoal, não necessariamente, porque é o seguinte, tanto a fibromialgia quanto a cegueira monocular, elas podem gerar uma certa limitação, mas essa limitação não incapacita o indivíduo para receber para trabalhar, certo? Então, muitas vezes o que? A pessoa possui uma limitação, mas ela possui a capacidade laborativa presente. Ela consegue trabalhar, ela consegue desenvolver sua atividade laborativa. E isso, então, não gera automaticamente o direito da pessoa a receber um benefício de auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. O que gera, sim, é o reconhecimento dessa deficiência e, posteriormente, uma aposentadoria por deficiência. Tá? Que é já um outro instituto, um outro tipo de benefício integrado ali aos benefícios previdenciários, tá, pessoal? Então, André, mas eu não quero receber auxílio-doença, eu não quero receber aposentadoria por invalidez, eu quero receber um BPC. É possível? É possível, tá? É possível, mas o BPC precisa ser olhado também sob uma outra perspectiva, de nada a ver com incapacidade laborativa, tá? E aqui existe uma importante distinção entre incapacidade e BPC. Primeiro ponto: doença, meus amigos, não gera direito de benefício. O que gera direito de benefício por incapacidade é a incapacidade, ou seja, a incapacidade laborativa para a sua função laboral, para o seu trabalho. Muito bem, mas e o BPC, André? O que tem a ver deficiência com incapacidade laborativa, com restrição funcional? Meus amigos, não tem nada a ver. A deficiência, ela é um impedimento de natureza física, mobilidade, um problema de mobilidade, um problema de movimento, motor, de natureza sensorial, visão, audição, tato, etc. De natureza mental, um transtorno mental, por exemplo, uma esquizofrenia, ou até mesmo um transtorno do espectro autista, enfim, doenças, transtornos de personalidade, burnout, e por fim, de natureza intelectual, ou seja, que gera uma dificuldade para a pessoa aprender, para a pessoa se desenvolver intelectualmente. Impedimento, então, a deficiência tem a ver com esses impedimentos, que em consonância, em relação com muitos obstáculos e barreiras da sociedade, geram uma dificuldade, um impedimento para a pessoa participar na sociedade.
em igualdade de condições com os demais. Então pensem bem, incapacidade tem a ver com trabalho. Incapacidade tem a ver com uma doença que gerou uma limitação para o seu trabalho, para a sua função laboral. Mas a deficiência não, ela não necessariamente tem a ver com atividade laboral. Ela tem a ver primeiramente com a participação do indivíduo na sociedade. Uma criança pode receber BPC, certo? Um adulto, um idoso pode receber BPC. Pode não ter a idade ainda laborativa, pode ser uma criança de 2, 3 anos que nasceu, por exemplo, com uma deficiência congênita, um problema de mobilidade, um problema mental, um problema sensorial, enfim. Então, nós precisamos olhar para essas realidades, mas primeiro olhando para os conceitos de cada uma delas. A deficiência, portanto, não tem a ver com trabalho. Se o perito olhar para o teu caso e dizer, não, você tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, você tem um problema de mobilidade, mas isso não traz uma restrição funcional, então você pode trabalhar, não pode receber BPC, calma lá. Muito provavelmente o perito está interpretando a norma de uma maneira bastante equivocada, porque o BPC tem a ver com a participação na sociedade, tá, pessoal? Não tem a ver necessariamente com o trabalho, com a sua função, laboral. Função laboral tem a ver com incapacidade. Então, quando nós olhamos aqui para este cenário, para essa situação, nós precisamos fazer essa importante distinção e assim a gente trabalhar esses conceitos, essas realidades, desses muitos casos, fibromialgia, cegueira monocular, TEA, TDAH, enfim, todas essas doenças olhando para os conceitos e as possibilidades que existem em cada caso. Cada caso precisa ser olhado, ser visto, ser interpretado, ser percebido de uma maneira única, porque dependendo ali da situação, não é incapacidade, mas BPC. Ou o contrário, não é BPC, mas é incapacidade. Então, meus amigos, se vocês estão em dúvida, se vocês precisam de um olhar técnico sobre o seu caso, sobre o caso de alguém que você conheça, procure o olhar atento, a percepção de um advogado especializado que possa, então, observar o seu caso, ler a sua situação e, assim, oferecer um suporte, uma orientação mais acertada, mais direcionada, porque, meus amigos, cada caso tem as suas particularidades. E é olhando para esses detalhes, que não são detalhes, são a essência de cada caso, que o advogado então poderá oferecer uma resolução mais preparada. Existe no direito previdenciário um princípio chamado princípio do melhor benefício, e isso precisa ser aplicado a todos, porque todos têm, sim, dignidade suficiente para buscar o seu direito e receber, portanto, o melhor benefício. Meu nome é André Ecker, eu sou advogado previdenciarista. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, mande aí para o seu amigo, para sua sogra, para a pessoa que você acha que precisa ver esses vídeos, e porque estarei aqui toda semana falando sobre direito previdenciário, benefício, aposentadoria, orientações, enfim, pessoal, estarei sempre aqui falando com vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.